Olá, bem-vindos ao 47º episódio do podcast Café Conexão. Hoje vamos falar de um produto que nos remete a comemorações, mas que é muito mais do que isso. Nosso tema, champanhe, histórias e curiosidades. E para falar a respeito, recebemos nossa afiliada Patrícia Ecave, que é jornalista, sommelier paranaense e estudiosa sobre o assunto. Realizou viagens enogastronômicas e cursos no país e no exterior, como Vale dos Vinhedos, Cone Sul e Europa. Organiza workshops, cursos, jantares harmonizados, treinamento de equipes e consultoria. Escreve sobre viagens, vinhos e gastronomia para a revista De Ponta nos Campos Gerais, Jornal da Manhã e Gazeta do Povo no Caderno Bom Gourmet. Vamos viajar e se deliciar com esse bate-papo. Eu sou Cíntia Kitti, diretora do Grupo Conexão Empreendedoras. Com vocês, a palavra de Manu Mourão. Aproveitem! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Café Conexão, o podcast do Grupo Conexão Empreendedoras. E hoje a gente está no 47º episódio. A gente vai falar de um tema maravilhoso que eu tenho certeza que vai despertar os sentidos e a vontade de todo mundo que está ouvindo. Bom, a nossa convidada de hoje é a Patrícia, que é uma afiliada, a Patrícia Ecave, que é afiliada do Grupo Conexão Empreendedores e vai trazer um tema super interessante. Bom, como já é de praxe, já dou as boas-vindas, Patrícia. Pati, seja muito bem-vinda. E já faço uma pergunta, né? Você que é jornalista, sommelier, estudiosa da história dos vinhos, vai falar pra gente sobre a história do champanhe, que é uma bebida que remete à elegância, ao luxo e que agrada a maioria das mulheres. Conta pra gente sobre isso, sobre a tua trajetória, Pati. Olá, meus cumprimentos a você, Manu, Cíntia, Miquiê e a todas as integrantes do Conexão Empreendedoras. Então, eu trabalhei muitos anos com radiojornalismo, assessoria de imprensa política, até surgir a oportunidade de estudar e conquistar mais um diploma, o de sommelier. Então, resolvi trocar de ares e foi uma troca muito feliz. Poder estudar, viajar por países diferentes, conhecendo a cultura, os processos de elaboração dos vinhos finos de cada localidade. E hoje a gente vai falar de champanhe. Vamos falar sobre espumantes, onde se inclui o champanhe, que é um dos temas que eu mais gosto de falar, né? Lembra celebração, comemoração, elegância. Eu lembro também a vocês que o espumante é um vinho e que existem vários tipos de espumante no mundo todo, como o cava espanhol, o prosecco e o franciacorta italianos, o zequete alemão, entre outros. E além do glamour, da sofisticação que eu falei para vocês, o espumante de champanhe traz também muitas curiosidades históricas. Olha, o registro mais antigo de espumante é do ano de 1531, em Limoux, Languedoc, na França. Atualmente é lá que se produz o Blanquet de Limoux, o primeiro espumante produzido na França, que é um título disputado historicamente com o champanhe. E Champagne é uma região francesa que fica a 150 quilômetros de Paris. E é lá que são produzidos os mais famosos espumantes do mundo, que também se chamam champanhe. O champanhe é feito a partir de 3 uvas ou castas, como a gente diz, profissionalmente. A Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Inicialmente, os vinhos dessa região, eles tinham uma tendência a ser efervescentes, o que os desvalorizava. Com a invenção da garrafa pelos ingleses próximo a 1680, a comercialização desses vinhos tornou-se mais prática, mais fácil. Mas os problemas continuaram. Eles fermentavam dentro das garrafas, fazendo com que elas estourassem. E esse comportamento rendeu vários apelidos, como saute-bouchon, salta-rolhas, ou até mesmo vin diable, vinho do diabo. Para vocês terem uma ideia, era natural os funcionários andarem dentro das caves com capacetes, roupas, protegendo a cabeça, o corpo, para evitar cortes, machucados devido aos estilhaços de vidro das garrafas que explodiam dentro das caves. E em 1668, Dom Pérignon entra em cena. Ele foi responsável pelas adegas da abadia da qual ele pertencia em Reims, na França, e uma das tarefas dele era solucionar o problema dessa fermentação indesejada. E o seu grande mérito foi ter percebido que o que era considerado um defeito, um problema, era na realidade um grande diferencial.
Ele é o dono da célebre frase "estou bebendo estrelas", que ele disse quando provou um champanhe. E eu volto a destacar para vocês, o champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Só pode ser chamado de champanhe, originalmente, os espumantes produzidos na região francesa de Champagne. Perfeito, assim você já esclarece uma dúvida que eu tenho e acredito que muitas outras pessoas tenham, que é a diferença entre champanhe e um vinho espumante, né? Essa denominação tem a ver tanto com o processo de elaboração quanto com a região, pelo que você contou pra gente, né, Paty? Então, não há diferença entre vinho espumante e champanhe. Champanhe e espumante são a mesma coisa. Existem alguns métodos de elaboração, os mais famosos são o clássico e o charmat. O charmat a gente vai conversar num outro dia, né? E o processo tem sim relação com a região. Os champanhes são produzidos somente pelo método tradicional, que também pode ser conhecido como clássico ou champenoise, onde uma segunda fermentação natural ocorre dentro da própria garrafa. Um champanhe comum, por exemplo, leva pelo menos 2 anos para ficar pronto, né? E os especiais podem chegar até 5 anos, né? Por isso são caros. Eu quero ainda aproveitar e destacar uma empreendedora do mundo do champanhe que nasceu em 1777, é dona da seguinte frase: "Nenhuma indústria do mundo foi tão influenciada pelo sexo feminino quanto a do champanhe." Barbie Nicole Ponsardin. A viúva Clicquot é a dona dessa frase. A Barbie Nicole Ponsardin, com 27 anos, perdeu o marido e, apesar de não ter nenhuma formação e uma filha para criar, assumiu a empresa da família e operou uma transformação na companhia. Ela ainda criou sistemas de remoagem, onde as garrafas, né, com borras, com sólidos, são colocadas em suportes adequados, os pupitres, em francês, né? São giradas com pequenas angulações para que esses sedimentos sejam direcionados ao gargalo, onde serão congelados e eliminados no processo de degorgement, também criada pela Veuve Clicquot, que consiste na retirada do sedimento sólido, né, que fica congelado, concentrado no gargalo da garrafa. Em 1972 foi criado o prêmio Veuve Clicquot da Mulher de Negócios, então eu achei que ela é uma mulher exemplar, uma grande empreendedora que merece ser citada por tudo que ela realizou, gente, mesmo numa época em que as mulheres sofriam com tanto preconceito e limitações. Ela foi uma grande guerreira, uma grande empreendedora. Perfeito. Agora, para fechar, é uma dúvida que a gente sempre fica pensando como é que a gente vai servir, qual é a etiqueta, né, que envolve essa bebida que traz esse charme, essa elegância, né? Conta pra gente, tem etiqueta para servir, para beber? E qual a melhor harmonização para essa bebida? Eu sempre recomendo ter espumantes em casa, eles são sensacionais e muito flexíveis porque harmonizam com vários pratos, né? Os espumantes brutes combinam com canapés, torradas, patês, risotos, saladas, olha, de pratos leves aos mais robustos. Dos simples aos mais sofisticados, os espumantes fazem muito bonito. Já os espumantes moscatéis, os mais doces, eu sempre lembro que eles harmonizam mais com sobremesas. E com relação à etiqueta, nós temos algumas regras sim. Exceto em comemorações de final de ano, Fórmula 1, nunca se deve estourar um espumante, fazer com que a rolha salte, emitir sons altos. Pelo contrário, nós devemos abrir com técnica e procurar manter o silêncio durante a abertura da garrafa, né? Num jantar, num restaurante. Servir sempre em 2 etapas, até 2/3 da taça. Jamais devemos encher uma taça de espumante. E para segurar, sempre devemos pegar na haste, nunca no bojo. Segurando no bojo, no corpo da taça com as mãos, vai aquecer a bebida, comprometendo a análise olfativa e gustativa, além de ser muito deselegante. Assim a gente já pode se aproximar do horário do almoço, do jantar ou de uma celebração, pensando em como apreciar essa bebida tão gostosa e que nós mulheres acho que temos uma aptidão, né? Exatamente. É sempre bom lembrar que o espumante não é só para beber nas comemorações de fim de ano, casamentos. O espumante é para todos os momentos, desde o café da manhã até o jantar. E eu queria ainda destacar que o Brasil produz espumantes excelentes que competem tranquilamente com os franceses. Quem quiser dicas, pode falar comigo. A gente se despede, então, com essa inspiração. Eu já fico aqui pensando a que momento eu posso
degustar esse champanhe maravilhoso, que eu já fiquei com muita vontade, muito curiosa para conhecer mais. Agradeço a Paty pelo papo leve, gostoso, inspirador. Convido você a deixar as redes sociais para as pessoas conhecerem o teu trabalho, poderem entrar em contato com você. E desejo a todos um ótimo restinho de semana aí. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada, viu, Manu, Cíntia, Miquiê. E com relação às redes, eu estou em todas as redes sociais como Patrícia Ecave, porém eu uso mais o Instagram, onde eu trago muitas dicas e informações, presto consultoria personalizada e também comercializo vinhos finos e raros. Um abraço a todas. Esse episódio teve o patrocínio da Bendito Alfajor, referência em sabor com deliciosos alfajores, biscoitos e chocolates especiais, com opções personalizadas para cada ocasião, agradando os mais refinados paladares. Uma doce alegria a cada mordida. Catálogo de opções no site www.benditoalfajor.com.br.